apresentar o trabalho da oclusão completa de arco aórtico do paciente portadora de arterite de Takayama, que esconde a antianquilosante no relato de caso. As autoras sou eu e a doutoranda Isabela Seixas Marinho. Nosso orientador foi o Dr. Professor Seletas. O objetivo desse trabalho foi descrever um caso raro de uma paciente portadora de arterite de Takayama escondida anquilosante, associada a uma oclusão completa dos ramos do arco aórtico. Seu trabalho foi aprovado pelo CEP e pela Plataforma Brasil. Relato do caso. Paciente de sexo feminino de 49 anos procurou um ambulatório do Hospital Escola com queixas de dores articulares na coluna já há 10 anos. Consultas subsequentes, novas queixas foram surgindo, dentre elas desmaios, taquicardia, astenia, dispneia, entre outros. O paciente se dizia hipertenso, fazia uso de hidroclorotiazida de 25 mg e apresentava sintomas reumatológicos, há 5 anos, com dores em pés, mãos e colunas. Ao exame físico, a paciente apresentava pulsos traqueais, radiais e ulnares ausentes bilateralmente e presença de pulsos tibiais, posteriores e pediosos bilateralmente. A pressão arterial foi aferida em membros superiores e inferiores, a paciente decúbito dorsal com a ajuda de um ultrassom Doppler, que eu vou mostrar os resultados no próximo slide. Ao exame dos joelhos, ela apresentava crepitações audíveis, a movimentação passiva. Ao exame das mãos, restrição significativa à extensão e uma temperatura diminuída bilateralmente entre o calcão. Ao exame da coluna, ela apresentava uma escoliose à direita e cifose de coluna dorsal, e na coluna cervical tinha uma restrição importante da movimentação, tanto de lateralização quanto de flexão da cabeça. Aqui, como eu disse, as pressões arteriais, a paciente estava em decúbito dorsal, a utilização de um manípulo e ultrassom Doppler, foi aferida as pressões nos membros superiores, pressão sistólica bilateralmente de membros superiores foi de 80 milímetros de mercúrio, membro inferior, do lado direito, a tibial posterior foi de 210, pediosa de 190, e ao lado esquerdo, tibial posterior de 180 e pediosa de 175, mostrando uma diferença significativa entre as pressões arteriais de membros superiores e inferiores. Os exames laboratoriais, ela apresentou uma mucoproteína de 3,6 mg por decilitro, PCR positivo, e uma sedimentação na primeira hora de 10 minutos e na segunda hora de 26 minutos, evidenciando uma atividade inflamatória. A radiografia de coluna vertebral, com alterações degenerativas de coluna vertebral, principalmente posterior superior, onde eram as principais queixas da paciente, calcificação de ligamento longitudinal e calcificações varietais aórticas. A angiotomografia de aorta abdominal-torácica mostra a exclusão dos troncos supraórticos. Aqui, a angiografia da região abdominal mostra a presença de calcificações ligamentares, evidenciando sinais de espondilopatias. E aqui, na região sacral, uma anquilose bilateral do sacro ilíaco, que também evidencia a presença de espondilopatia. Aqui nesse vídeo a gente vê a angiografia da aorta. Aqui a gente vê o catéter, o arco aórtico, e a exclusão completa do contraste dos troncos supraórticos. A angiografia do supra da região cervical, aqui o catéter, o tronco órtico, aqui a mandíbula da paciente, a gente vê a região cervical, apenas circulação colateral, que irrigava a região cervical e o crânio, sem a presença das artérias carótidas aqui. Aqui de membro superior, aqui de novo o arco aórtico, a ausência do tronco aórtico e a formação de extensa circulação colateral aqui para suprir as necessidades sanguíneas. Dados os resultados de exame físico de imagem da angiografia, foi aventada a hipótese diagnóstica de arterite de Takayama, espondilite anquilosante, além de uma oclusão completa dos troncos supraórticos. O tratamento proposto para a paciente foi de ciclofosfamida, 50 mg durante 3 meses, alopridol e clorpromazina, só que hoje em dia o paciente está usando apenas o losartan, 50 mg, e continua em acompanhamento no ambulatório de cirurgia vascular. Falando um pouquinho das duas doenças agora, a arterite de Takayama é uma doença inflamatória crônica idiopática que acomete principalmente artérias de grande e médio calibre. Ela é caracterizada por oclusões, dilatações e inflamação de aneurisma,
e acomete principalmente mulheres, com uma taxa de 80% a 90% entre 18 e 40 anos. Apresenta uma evolução trifásica, caracterizando a primeira fase com uma inflamação intensa, a segunda fase com uma vasculite, com formação de dilatação, oclusão e formação de aneurismas também, além das estenoses. E numa terceira fase já apresenta as alterações isquêmicas, com presença de frênico e sopros também. Critérios diagnósticos para o diagnóstico de enterite de Takayama, isso é a idade da doença em anos, presença de congelação, diminuição do fluxo da artéria radial, presente no paciente, diferença da pressão arterial maior que 10 ml de mercúrio entre os membros, que também presente no paciente, frênico de artéria subclave e normalidades angiográficas que o paciente também apresenta. Já a espondilite anquilosante também é uma doença crônica, acomete preferencialmente o esqueleto axial, ao contrário da arterite de Takayama, mais prevalente no sexo masculino, e acomete os pacientes entre a segunda, terceira e quarta década de vida. Faz parte das espondilopastias soronegativas ligadas ao antígeno da AB27, que está positivo em 90%. Caracterizada por uma longevidade de ritmo inflamatório, com rigidez matinal nos estágios iniciais, que evolui para uma rigidez e limitação funcional importante. A sacroileite, presente em 90%, na maioria dos casos, o paciente assume a postura do esquiador, que a gente chama, que é uma acentuação da lordose cervical, uma anteriorização, da lordose cervical, uma acentuação da cifose torácica. Os critérios clínicos e radiológicos para a espondilite anquilosante vão ser dor lombar com mais de 3 meses de duração, que melhora com o exercício e não é aliviada pelo repouso, limitação da coluna lombar nos tronco sagital, expansibilidade torácica diminuída, sacroileite único ou bilateral, que é o critério radiológico e mais importante que a nossa paciente apresenta. Na literatura, a gente encontrou que a relação entre essas duas patologias é rara, com apenas 14 casos descritos até hoje. Na arterite de Takayama, aneurismas e estenose aparecem com uma frequência de 4 vezes maior que a oclusão, que é a que a nossa paciente apresenta. Isso vai decorrer devido à vasculite, proliferação intimal, que ao longo do tempo obstrui a luz do vaso e permite a formação de extensa circulação colateral para suprir as necessidades de irrigação dos membros das regiões acometidas. Em estudo feito por pesquisadores da Unesp e da USP, os tipos da classificação angiográfica da arterite de Takayama, o tipo 1 e o tipo 5 foram mais prevalentes. A nossa paciente se encaixa no tipo 1, que é a oclusão completa do arco alto do tronco do arco aórtico, e o tipo 5 acomete todo o segmento da aorta, incluindo as artérias renais. A formação da circulação colateral do nosso paciente, a gente presume que foi devido à vasculite, que levou a uma oclusão progressiva ao longo do tempo dos troncos da aorta. Como essa evolução foi progressiva, ela apresenta ausência de sintomas neurológicos graves, porque toda a irrigação das áreas acometidas é suprida pela circulação colateral. Devido a essa ausência de sintomas neurológicos graves, a opção do tratamento foi medicamentoso não cirúrgico. Além disso, ela apresentava sindesmócitos entre os corpos vertebrais, que são calcificações ligamentares, além da anquilose da junção do sacroiliaco. Autores dizem que em 7 casos relatados das fraturas, que são as doenças, em apenas 2 foi possível encontrar essas calcificações ligamentares, e desses 7 trabalhos, em nenhum foi evidenciada a anquilose da junção do sacroiliaco. Estudos sugerem que talvez antígenos HLA e autoanticorpos comuns a essas doenças possam relacionar essas patologias, além de fatores imunológicos e genéticos que ainda não são conhecidos. Concluímos que os pacientes com essas doenças eles estão em estado inflamatório sistêmico, de uma etiologia ainda não totalmente conhecida, e esses antígenos e autoanticorpos podem ser os responsáveis por associar essas duas patologias, que a paciente apresentou sintomas a menos devido à informação de extensa circulação colateral, e que diagnóstico e tratamento mais eficazes vão ser possíveis se mais estudos forem realizados para a gente compreender melhor a relação entre essas duas patologias.
Parabéns, doutora. Foi só um pouquinho nervosa na sua apresentação, mas foi excelente. Eu acho que é um caso, 30 casos não é tão comum. O caso está extremamente bem estudado, as imagens, eu gostei muito disso, as imagens estão muito boas. Teve uma apresentação muito boa, não tem muito o que questionar aí. Parabéns. Só dizer parabéns, o relato, a relevância desse relato é muito grande, é normal ficar nervoso. Acabou, passou, parabéns. Parabéns, né? Realmente está muito bem escrito. A única coisa que eu senti falta foi... Você não falou sobre o que aconteceu com o paciente agora. Agora você falou que ele está em tratamento, mas aqui está faltando. Então, realmente, só para poder fechar aí o relato. Tá bom? Parabéns.